Oi, gente, bom dia, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam muito bem. Hoje é uma segunda-feira, já são 7h04 da manhã. Hoje eu vim bater um papo com vocês, um vídeo um pouco diferente, né, daquilo que a gente está acostumado, mas não deixa de ser algo para a gente refletir, né? Coisas que a gente tem que colocar em prática. Eu não quero chamar esse vídeo de regra de etiqueta, porque assim eu acho que é um pouco exagerado, um pouco demais, mas eu quero dizer que a educação, né? Educação é algo de fato muito importante, né? Tem gente que confunde educação com, sei lá, grau de escolaridade, por exemplo, e infelizmente a gente vê pessoas, né, com diplomas, né, pessoas graduadas, pós-graduadas, cometendo esse tipo de coisa que eu vou comentar hoje nesse vídeo, tá bom? Que basicamente é falta de educação mesmo, né? Aquela educação que talvez não venha de berço, né? Por questão cultural, a gente sabe que vai passando de pai para filho, né? E por aí adiante. Mas eu acho que nunca é tarde para a gente aprender, né? Todo mundo tem capacidade para aprender. Hoje é sempre um novo dia. Hoje sempre é uma página em branco, né? A gente fala muito de desenvolvimento pessoal, gente, na área mais complexa da vida, mas assim, o desenvolvimento pessoal, na verdade, ele começa com coisas básicas, né? Coisas do cotidiano. E é sobre isso que eu quero falar hoje para vocês. Eu não vou me estender muito, né? Eu gostaria de levantar muitos pontos para vocês. Mas eu vou levantar alguns pontos, né? Não que não tenha outros tão importantes quanto esse, né? Porque, claro, é um assunto extenso, né? Falar sobre educação, sobre etiqueta no dia a dia, né? Como agir socialmente, né? Em sociedade. Mas eu acho que a gente pode estar fazendo esse vídeo também, né, em duas partes, não sei. Vou deixar o espaço do comentário para vocês complementar para mim esse vídeo, tá? Vocês vão dizer para mim coisas que você acha que é importante que as pessoas não fazem, né, que elas deveriam fazer. Bom, vamos começar. Eu vou falar a primeira, mas lembrando, né, gente, que eu quero agradecer a todos os comentários que vocês estão postando. Eu leio todos, tá? Todos têm meu coraçãozinho, porque eu leio pessoalmente meus comentários. Tô aqui, gente, tomando o meu cafezinho, né? Que já é uma regra tomar café com vocês. Talvez você vá ver esse vídeo na hora do almoço, não sei, né? Arrumando sua casa. Mas, sem mais delongas, vamos pro assunto, né, gente? Gente, uma coisa que eu acho assim muito desagradável, né, e eu quero que vocês comentem aí, se vocês também acham isso, é falar alto. Aí vocês vão dizer, Lu, mas tem gente que fala alto, né, naturalmente alto. Gente, é algo que a gente precisa melhorar, tá? Eu sei que muita gente tem essa tonalidade alta de voz, mas mesmo tendo um tom de voz muito alto, a gente pode melhorar. E claro, tem lugares que não dá para falar gritando, né, gente? Chegar gritando. Então, muitas vezes a gente chega num lugar gritando, você vai visitar alguém, você já chega gritando. Você não sabe se naquela casa tem um bebê dormindo, né? Se tem alguém descansando, né? Então, a gente tem que ter esses cuidados. A gente não pode achar que o mundo gira em torno de nós e agir de forma automática, né? Nós somos seres conscientes. Outra questão, já falando nessa questão de gritar e falar muito alto em qualquer tipo de ambiente, principalmente ambientes que não deveria, onde está escrita aquela plaquinha assim, fale baixo ou mantenha silêncio, né? Hospital, lugares onde tem gente fazendo coisas importantes, é preciso se atentar, gente, né? Nós não estamos na nossa casa e mesmo em casa já não é agradável. Imagina em outros lugares. Lu, mas você não grita? Gente, eu grito. Aqui dentro da minha casa, de vez em quando, eu falo alto, né? Mas não é algo constante. Lógico que vai ter exceções, gente. Ninguém é perfeito, mas, por favor, é algo que a gente precisa rever e controlar, porque não dá para gritar o dia inteiro e falar alto em qualquer lugar, certo? Outra questão, já aproveitando, é essa questão de chegar na casa das pessoas falando alto, é a forma em que você toca o portão das pessoas.
Antigamente era mais, porque o meu portão era fechado, então as pessoas tinham o costume de chegar e qualquer objeto metálico que elas tinham nas mãos ou de plástico, elas batiam com muita força no portão. Gente, isso me irritava tremendamente, porque não, gente, as pessoas que estão lá dentro não são surdas. Se a casa não tiver campainha, né, aqui em casa hoje tem, e o portão ele é aberto, né, ele é de grade. Mas se não tiver, gente, bata de forma suave, repetidas vezes, até você achar que não tem ninguém de fato. Não faz isso. Primeiro, você estraga a pintura do portão da pessoa, não importa se a pintura é velha, mas a pessoa pagou para pintar aquilo, né? Então, vamos ter um pouco de senso. Você está estragando, destruindo o patrimônio que não é seu, né? E outra que o barulho, gente, é extremamente desagradável. A pessoa já vai te receber brava, pode ter certeza. Eu sou assim, gente. Quando a pessoa chega fazendo isso aqui, eu já fico brava, tá? Então, vamos ter cuidado. Outra coisa, gente, que eu acho bem desagradável, né? É interromper uma conversa. Já é desagradável você interromper. Tem duas pessoas conversando, espera um momento de pausa, vai entrando ali de forma mais assim, assertiva, devagar, né? Não interrompa o assunto daquela pessoa achando que seu assunto é mais importante. Principalmente, gente, quando a gente sabe que não tem nada a agregar, né? Às vezes a gente só quer participar da conversa, então a gente tem que ir chegando de mansinho, de forma educada. É horrível quando alguém chega e corta o assunto das pessoas, gente. Isso é de uma deselegância total, né? É muito feio, né? Tanto homem quanto mulher, não faz diferença, é desagradável e a gente faz de forma automática e a gente precisa rever isso, né? A gente quer se tornar uma pessoa melhor, né? Então a gente quer muitas vezes encontrar pessoas bacanas, você não vai encontrar. Agindo dessa forma, você vai achar gente que se parece com você, né? E a gente tem que se perguntar, se eu não gosto desse tipo de pessoa, né? De estar com esse tipo de pessoa, na companhia delas, elas provavelmente também não vão gostar se eu tô agindo da mesma maneira, certo? Julgar as pessoas pela aparência. Gente, isso é uma coisa tão deselegante, tão assim, medíocre, né? Infelizmente, nós vivemos numa sociedade cultural que colabora para isso. Quero levantar um ponto para vocês, da fase que eu vivi nos Estados Unidos. Gente, isso me trouxe tanta riqueza, assim, cultural, porque eu me deparei com pessoas extremamente ricas, né? E eu não tô falando pouco rica, gente, eu tô falando de pessoas que tinham prédios, né, na Quinta Avenida, né, em Manhattan. Então, assim, milhões de reais, né? Então, assim, vendo essas pessoas usarem transporte público, né, comerem marmita dentro do metrô, que é hábito, né, não tem nada a ver com a questão social, o tanto de dinheiro que ela tem a ver do hábito dela, né, de viver. Pessoas saírem de pijama na rua para ir na padaria, né? E ninguém tá nem aí para isso, ninguém fica observando, porque a pessoa quis, ela quer andar daquele jeito e ninguém tem nada a ver com isso. Inclusive eu, gente, adquiri esse hábito lá, né? E durante muito tempo eu era assim aqui e eu via como as pessoas me julgavam. Ah, Lu, você sai de baby doll na rua? Não, gente, né? Vamos parar para analisar a situação. Pijama, né? Às vezes aquelas calças de pijama, camiseta, mas era um pijama. E as pessoas julgavam, olhavam como se eu fosse, né? Algo de outro planeta. Então, eu observo quanto as pessoas, principalmente no Brasil, gente, né? Nós temos essa questão de vestir, a pessoa julga pela aparência, você vale o que você parece ser. E isso, gente, é algo que eu aprendi nos Estados Unidos, assim. Eu conheci pessoas maravilhosas que eram extremamente simples na forma de se vestir, na forma de organizar a sua casa, né? Muitas vezes, quando eu estava precisando de um dinheiro extra, além do meu trabalho de camareira, né, lá no hotel, eu de vez em quando, muito de vez em quando, eu pegava faxina para fazer final de semana. Gente, eu trabalhava desse jeito mesmo, muito, né? Então, eu ia para apartamento muito simples, né? Muito simplificado, onde as pessoas tinham muito dinheiro, gente. Inclusive, eu ganhava de gorjeta quase o valor que eu cobrava da faxina, né? Eu era muito bem remunerada nesses apartamentos. Então, às vezes a gente, hoje em dia, né, pensando aqui na minha atualidade, você lida com pessoas que não têm dinheiro, mas elas agem como se elas fossem, né, a
Rainha Elizabeth, né? Como se fossem pessoas muito importantes, né? É aquele ar de superioridade falso e aquela outra pessoa que julga pela aparência, né? Que fica lambendo bota de gente que não tem onde cair morto, né? Lu, lamber bota é ruim, tanto faz para qualquer pessoa, exatamente, gente, né? Então, principalmente quando você age dessa forma, né? Você é aquele tipo de pessoa que não pode ver ninguém com carro bom, ninguém bem vestido, que você já tá ali estendendo o tapete vermelho. Não tô generalizando, gente, mas eu consigo identificar essa atitude de longe e eu acho isso muito triste. A gente precisa rever, né? Vamos tratar todas as pessoas como seres humanos, né? Não pensando no que ela tem a oferecer, ou no que ela tem, o que ela possui, mas como ser humano. Então a gente não vai errar, você vai tratar todo mundo bem, e essa é a questão, né, que a gente tem que observar. Gente, fofoca, eu não vou entrar muito nesse ponto, porque eu já tenho um vídeo falando sobre esse assunto, tá? Quem não assistiu, assista. Eu recomendo vocês a verem. Vou tentar deixar o card aqui para vocês, ou o link. Mas, tá, gente, fofocar já é horrível, né? Nós sabemos, todo mundo tem esse hábito, né? Em níveis pequenos ou altos, não sei, mas é um hábito. Então, todo mundo pratica fofoca até de forma inconsciente. A gente tem, sim, que parar com isso. A gente tem que melhorar essa atitude, né? Mas vamos falar mais além da fofoca, gente, que é aquela conversa entre A e B e a gente sempre tá colocando C no meio da conversa. Você tá ali conversando com a sua amiga e de repente ela pergunta de fulano, nossa, e como que tá fulano? Mas não se detém aí, né? Ah, e a vida dela? Ela casou, ela tá isso, ela tá aquilo? Ou seja, você colocou uma pessoa ali no assunto, né? Essa pessoa nem tá presente e você, às vezes a pessoa quer cortar aquele assunto e você não para, né? Você continua ali perguntando, não faça isso, gente, tá? Se você quer saber se uma pessoa tá bem ou mal, seja direto, né, e não fique perguntando detalhes, porque é muito desagradável. Talvez você goste de uma fofoca, mas quem tá do outro lado ali não gosta, né, de fofocar. Então, a gente tem que entender e respeitar isso. Já é ruim de qualquer forma, mas a gente ser essa pessoa que fica forçando fofoca é chato demais. Então, a gente precisa também ter cuidado com esse hábito ruim, que eu acho que é meio cultural também. Opinião não solicitada. Gente, é bem desagradável, né? Quem nunca? Ah, vou fazer uma festa simples. Não, você deveria fazer uma festa assim, assim, assim. Deveria convidar fulano. Nossa, você não vai convidar? Sério? Não acredito. Você vai fazer o bolo e não vai convidar? Sabe, gente? Esse tipo de opinião super desagradável. Nossa, mas esse armário aqui não ficou legal na sua cozinha. Acho que tal coisa combinaria mais, sabe? Gente, por favor, não dê opinião não solicitada. Não dê. Se a pessoa não te perguntou, se mantenha no seu canto, tá? Pode ter certeza que alguém, quando quer saber a sua opinião, ela vai perguntar. Você tem que ter essa certeza estabelecida na sua mente. Não dê opinião não solicitada em nada, em nenhuma questão, porque você não vai errar. Sabe, é muito desagradável quando uma pessoa vem assim de forma muito invasiva, além de dar a opinião dela, que muitas vezes vem com um grau de sarcasmo, sabe, ironia, né, como se ela quisesse que você seguisse a regra dela. Mas pior do que isso é gente que, além de dar opinião, ainda quer exigir, né, que você faça o que ela quer a todo custo. Gente, isso é muito desagradável, né? É uma falta de educação extrema. Vamos observar. Você tá dizendo, Lu, tudo isso aí é coisa que todo mundo faz. Gente, não é porque todo mundo faz que eu tenho que fazer, não é porque todo mundo tá fazendo que eu tenho que continuar fazendo. Se a gente tá buscando um aperfeiçoamento de vida, a gente tem que começar pelo básico, né? E eu tento aplicar isso. Não é que eu sou 100% efetiva em tudo, mas eu tento. São coisas que me chamam a atenção e que eu acho sim que é válido a gente rever, porque muitas pessoas fazem isso de forma inconsciente, questão de costume, e a gente tem que quebrar isso, né? A gente não pode ser como um animal. O que faz a gente diferente dos animais é a consciência, é pensar a respeito, é analisar a situação, porque senão a gente vai virar um animal, né?
Bom, gente, esse aqui que eu vou mencionar agora, eu acho que todo mundo já fez uma vez na vida, eu espero que uma vez, né, e não fez mais, ou já passou por isso também. Ser convidado e ficar chamando os outros para te acompanhar. Não faz isso, gente, isso é muito desagradável. Vocês já pararam para pensar que talvez você fala assim, ah, mas eu não ligo, você é você. Sabe? Não queira agir com as pessoas. Sabe aquele negócio assim? Faça com as pessoas aquilo que você gostaria que fizesse com você. Gente, esquece isso. Isso não funciona, tá? Não funciona. Observe o que as pessoas gostam. Para de agir de forma plural. As pessoas são seres individuais e únicos, tá? Isso é conversa fiada, é conversa para boi dormir. Assim, até certo ponto ela pode funcionar, mas depois não funciona mais. Você tem que ser um pouquinho mais esforçado, usar um pouco mais, assim, realmente a sua parte, assim, de analisar, né? Essa sua parte mental para analisar a situação. Olha mesmo para a vida das pessoas. Por isso, gente, a gente não pode ser essa pessoa de muita gente, né? Você tem que ser mais seletivo, porque se socializar, lidar com o ser humano é uma área complexa, principalmente para pessoas próximas. Então você tem que nutrir, você tem que cuidar, você tem que observar, né? Senão você vai agir de forma assim, automática com as pessoas, vai magoar as pessoas, vai deixar as pessoas irritadas e vai se tornar um ser que ninguém quer ficar perto, né? Tá, eu vou para uma festa. Você já parou para pensar que muita gente, eu sou uma dessas, quando eu faço algo na minha casa, é exclusivo, gente. Eu não chamo todo mundo para minha casa, porque minha casa não é lugar de todo mundo. Aqui é lugar de gente que eu gosto, tá? Eu já falei isso para vocês. Eu jamais vou convidar uma pessoa que eu não tenho afinidade com ela, porque eu detesto que alguém venha na minha casa e julgue a minha casa, analise a minha casa, fique comparando minha casa, fique julgando minha casa se ela tá limpa, se ela tá suja, se as minhas panelas são encardidas, se elas não são. Ou seja, a gente sabe que a chance da gente convidar alguém que a gente ama e vir na nossa casa é pequena da pessoa fazer isso. Mas vai convidar pessoas que você não tem afinidade, essa pessoa vai sair falando da sua casa, ela vai observar a sua casa, ela vai ter inveja, né? Pode acontecer com gente próxima? Com certeza. Então, assim, convite é individual. Se alguém te convidou, gente, é você. Ah, mas não convidou meu marido, então não vá a essa festa. Mas não leve seu marido se ele não foi convidado. Você não tem obrigação de aceitar o convite, mas você jamais pode levar pessoas extras, né? Convidou você, é você, não é você e seus filhos, não é você e seu marido. Convidou você e seus filhos, é você e seus filhos. Convidou você e seu marido, é você e seu marido. Não vá levar suas crianças. Ah, Lu, mas eu não vou. Eu concordo. Gente, se me convidar e não convidar meu marido e meus filhos, eu não vou. Sou bem sincera e franca. Porque a gente não tem esse costume agora. Se for um evento só para mulheres, eu vou. Porque é algo que eu tô acostumada a fazer. Agora, se for um evento para qualquer pessoa e não chamar meu marido e meus filhos, eu não vou, porque eu não sou obrigada. É assim de fácil, mas eu também não sou inconveniente. Porque se alguém decidiu que me queria convidar e não queria convidar o resto, é a opinião dela. Eu vou respeitar dela e ela que respeite a minha de não participar. É assim de simples. Mas essa questão de inventar desculpa e levar gente que não tá convidado pra festa não funciona. Ah, Lu, mas peraí, você não tá entendendo. Eu fui convidada para um casamento já tem 2 meses. A minha mãe chegou de surpresa na minha casa. Ela tá lá me visitando. Eu vou levar ela? Não, você não vai não. Aí você vai escolher. O que é mais importante? Você ir para o casamento e falar para sua mãe, mãe, eu vou para um casamento, você fica aqui em casa, agora eu tô aqui. Ou você falar para sua mãe o seguinte, mãe, eu não vou no casamento, eu prefiro ficar aqui com você, esse casamento não é tão importante assim, eu não sou muito íntimo. É isso, gente, não dá para quebrar a regra. Convite é convite. Senão ele não faria sentido, certo? Eu espero que vocês tenham entendido, gente. Isso é algo muito importante. Isso é muito desagradável para quem faz qualquer evento, né? Ser contrariado nessa questão. A gente tem que respeitar. E a festa da pessoa, é o aniversário da pessoa, então não dá. Se você já fez isso, se você faz, vamos parar. Porque não é legal, gente. E a Lu tá falando aqui de coração para vocês. Depois, quando vocês saírem de lá, vão falar de vocês. Vão falar, nossa, que pessoa inconveniente, que pessoa... Trouxe uma pessoa que não tinha nada a ver com o nosso convívio, ficou muito estranho, quebrou o clima da festa. Gente, é isso que acontece, né? Ninguém fala na sua cara, mas vão falar por trás, pode ter certeza.
Gente, bater a porta do carro com força. Sabe, gente, muitas vezes a gente faz isso de forma automática, né? A gente vai, bate, mas é muito desagradável para quem é dono do carro, tá? Pode ser velho, não importa, é o carro da pessoa, a pessoa investiu o dinheirinho dela ali, e isso é bem desagradável, né? Então, assim, quando forem fechar a porta, fecha normalmente. Se você não conseguir, fala pro motorista, olha, eu não tô conseguindo. Se ele falar bate com força, você bate. Se não, gente, deixa que ele se vira. Mas jamais faça isso, porque assim, é desagradável. Um objeto pessoal, a gente tem sim um certo cuidado, a gente coloca um valor naquilo porque custou o nosso dinheiro, o nosso suor, e talvez para você aquilo é só um objeto, mas para quem trabalhou, né, suou, e por mais que não seja novo, não seja o mais moderno, né, pode ser igual eu falei, um fusquinha, gente, mas é da pessoa, a pessoa tem um zelo por aquilo, e você respeitar isso faz de você uma pessoa muito agradável. Então é muito importante, não bata, gente, muito menos de Uber, por favor, de aplicativo, não faz isso. Agora, esse aqui eu quero, não vou deixar de último, porém eu quero colocar assim, ele bem destacado, gente, visita sem avisar. Eu fiz um vídeo falando sobre isso e teve muita gente que falou assim, eu amo visita. Você ama, certo? Ponha isso na sua cabeça, você é uma porcentagem de 2% na humanidade. Acredite. Muita gente não suporta visita sem avisar e eu vou explicar por quê. Tem um tipo de pessoa, um biotipo de pessoa, né, falando assim, mais emocional, do lado mais espiritual, emocional, né? Falando, não fisicamente, gente, quando eu falo biotipo mental e mais espiritual, de pessoas que têm certos critérios para receber visita em casa. E eu vou falar para vocês que eu sou uma dessas. Por exemplo, de uns anos para cá, mais ou menos uns 8 anos para cá, gente, eu tive que mudar algumas coisas na minha casa. A minha casa era uma casa que qualquer um entrava, né? Meu marido, meu esposo era uma pessoa muito amigável, ele é ainda uma pessoa que conversa com muita gente, então muita gente queria frequentar. Ele era o tipo de pessoa que alguém chegava e falava assim, nossa, sua casa, você aumentou sua casa, né? Que legal. Ele saía mostrando a casa inteira. Porque ele queria mostrar, exibir? Não, ele não queria ostentar. Ele estava sendo cortês. Entende? Mas pra mim isso era a pior coisa que ele podia fazer. Eu ficava muito brava. Como que ele se atrevia a mostrar a minha casa para alguém? Assim, para mim isso era um absurdo. Por quê, gente? Eu vou contar para vocês que a parte que eu parei de fazer vlog é porque eu não gosto de expor a minha casa. A minha casa é minha intimidade, eu não arrumo casa para mostrar para ninguém, para ostentar para ninguém. A minha casa é o meu ninho. Então, o que acontece? Quando eu gravava vídeo, eu não me sentia bem mostrando. Eu achava isso esquisito, estranho. Pode parecer uma bobeira? Pode, mas pra mim não era. Então, eu tentava mostrar o menos que eu conseguia. E mesmo assim, eu acabava mostrando. Certo? Muitas pessoas me pediram um tour. E Lu, por que você nunca fez um tour? Porque eu acho desagradável. Eu acho isso uma forma de ostentação. Talvez pra você não seja, mas pra mim parecia e eu não gosto. Eu acho ofensivo. Né? Na minha opinião, dá a entender que eu acho que a minha casa é melhor que a dos outros. Pode ser uma bobeira? Pode, mas é algo meu, é um princípio meu, eu não gosto disso. Então, o que acontece? Quando alguém vem na minha casa, eu não fico mostrando a minha casa, eu recebo a pessoa lá na garagem, né, que tem uma mesa, tem cadeiras, aí a cozinha já é o próximo cômodo, lá eu ofereço o que eu tenho de melhor para a pessoa. Se eu não tiver feito um bolo, eu vou fazer um bolo, eu vou fazer um bolinho, eu vou dar um café, eu vou dar um suco. Gente, se eu convidar alguém para vir na minha casa, eu vou tratar essa pessoa muito bem dentro do meu possível, de acordo com aquilo que eu tenho para oferecer para ela, porque eu convidei essa pessoa, né? E aí eu vou, se ela precisar ir no banheiro, o banheiro tá disponível, ou seja, eu vou me preparar para receber uma pessoa, né? Não que eu vou fazer aquele ritual, não, gente, né? Mas eu tô disponível. Por exemplo, quando uma pessoa vem na minha casa, gente, sem avisar, ela chega aqui, eu tô de pijama, porque eu fico assim dentro da minha casa, gente. Por favor, esse negócio ridículo de ficar arrumada dentro de casa, pra mim não funciona. Vocês vão me desculpar, né? Eu me arrumo a partir do meio-dia, que é a hora que eu tenho que levar crianças pra escola, até meio-dia eu fico à vontade na minha casa, certo? Então, detalhe.
A pessoa vai chegar aqui, eu tô lavando roupa, tem roupa lá no quintal, o banheiro tá todo descomposto, porque normalmente eu já aproveito e lavo o banheiro. A pia vai estar cheia de louça, porque eu faço as coisas na minha ordem, ou seja, a pessoa vai vir na minha casa sem ser convidada, vai atrapalhar o meu dia, a minha rotina, porque eu não convidei, vai reparar a minha casa que tá bagunçada, vai sair falando para as pessoas que eu não arrumo e ainda vai reparar o meu pijama. Você entende? E outra, eu não vou conseguir atender essa pessoa por causa do caos que tá a minha rotina, tá, gente? Sabe essa coisa de casa arrumadinha 24 horas todos os dias? É só no YouTube, viu? Nos vídeos de donas de casa virtuosa. Aqui não. Na minha casa não é assim, não. Não sei se na casa de vocês se vocês têm esse tempo disponível para ficar arrumando casa todo dia, toda hora. Aqui não, aqui prioridade é comida na mesa, criança limpa, criança na escola, essa é a prioridade. Casa a gente vai limpar sim, vai manter limpa, mas nada impecável. Que eu não sou escrava de casa também não, eu cuido da minha casa, né? Mas primeiro tá a minha família, depois a casa. Então, gente, visita que vier na minha casa fora de hora, ela não vai ser bem recebida. E não porque eu não quero receber essa pessoa, mas porque eu não vou conseguir dar atenção para essa pessoa. Eu não vou parar de fazer aquilo que eu já tinha falado que ia fazer para fazer bolo para essa pessoa, porque eu não convidei, sabe? Ela foi muito desrespeitosa, ela agiu de forma assim errada, ela veio na minha casa, não falou que ia vir, então sinto muito, eu vou tratar ela do jeito que dá. Vocês entendem? Então a gente não deve fazer isso, não custa nada. Você vai na casa de alguém, gente, manda uma mensagem de WhatsApp, você fica o dia inteiro falando no WhatsApp, potoca, coisa que não precisa, conversa fiada. Você não pode mandar uma mensagem falando assim, olha, vou dar um exemplo para vocês. Amiga, eu tô querendo ir aí na sua casa, você pode me receber agora? Pode passar aí, tá tudo bem? Você tá desocupada? Se você não receber uma resposta, é não. Entendeu? Não vai. Se a pessoa não te respondeu, não vai. Ela vai estar dormindo, ela vai estar quieta na casa dela, ela pode estar com dor de cabeça, ela pode estar namorando, ela pode estar fazendo 1000 coisas. Não vai. Se a pessoa não te respondeu, não vai. Eu liguei, a pessoa não atendeu. Eu vou assim mesmo, não vai. Porque se a pessoa não atendeu, algum motivo ela tem. Vocês entendem? Então, assim, só vai se a pessoa te atender e falar que você pode ir. E ponto. Não importa o grau de intimidade que você tenha com essa pessoa. Ah, mas é minha mãe, eu não vou fazer isso com a minha mãe, eu não tenho o costume de fazer isso. Deveria, né? Infelizmente não tem. Mas, assim, a gente tem uma mania de achar que mãe tem que suportar tudo, que sogra tem que suportar tudo, que nora tem que suportar tudo, que filho tem que suportar tudo. E nós nos tornamos seres inconvenientes, né? E aí a gente não tem amigo, a gente não tem ninguém que gosta da gente, mas é por causa desse hábito ruim que a gente tem. A gente é chato, a gente é inconveniente, a gente não respeita. Não é verdade? A gente acha que porque nós gostamos dessa atitude de receber visita fora de hora, a outra pessoa gosta. E a gente julga ela mal, né? Nossa, que é isso? Que bobeira. Não. Nós somos seres diferentes e temos que respeitar isso. Não é verdade? É isso que eu penso. Agora, se você realmente não se importa, mas isso tem que ser real, gente, do coração, deixa claro. Fala, não precisa me avisar, porque eu não vou ver sua mensagem. Quando você quiser vir na minha casa, vem. Mas fale. E seja sincero, porque senão depois você vai sofrer as consequências, né? Eu não gosto, gente, né? Essa é a grande verdade. Eu amo receber visita, porém, eu convido, certo? A única pessoa que vem na minha casa e não é convidada, e eu sempre recebo pessoas que não me julgam, que não me criticam. Por exemplo, minha mãe, minha irmã, elas vêm na minha casa e eu faço questão de falar para elas que não precisa avisar. Mas isso é óbvio, elas me respeitam. Entende a diferença, gente? Tem que ter uma comunicação ali. Se a pessoa não falar para você, não faça. Gente, pedir dinheiro emprestado e não pagar. O que acontece? Pedir dinheiro emprestado, gente, é um crime? Não, depende. Porque assim, tem gente que pede dinheiro emprestado para Uber, né? Tem ônibus, gente, é mais barato, você pode ter dinheiro para pagar. Quando você pede dinheiro para pagar um Uber, isso não é uma necessidade, né? Isso é um luxo, tá? Eu quero deixar claro para vocês. Porque se tem transporte público e você tem o dinheiro para pagar o transporte público, mas você não quer, você acha que você tem que ir de Uber, então isso é problema seu. Já pedir dinheiro aos outros para isso é algo desnecessário, certo?
A gente deveria ter vergonha de fazer isso, mas a gente não tem. Pedir dinheiro para coisa desnecessária, que não é urgente, é falta de respeito. A não ser que você pagar algo por isso. Vamos supor, olha, você me empresta R$100 que eu preciso fazer isso, é uma coisa assim que não é tão importante, mas eu te dou R$10 a mais. Gente, a Bíblia está escrito que a gente não pode cobrar juro das pessoas, né? A agiotagem é crime no Brasil, né? Mas a gente não tá falando de agiotagem aqui, a gente tá falando de R$10, gente, que para você não é nada, mas para a pessoa vai ser assim, poxa, ela tá reconhecendo que eu tô emprestando o meu dinheiro para ela. Vocês entendem isso, gente? Porque fica melhor para você, fica bom para a pessoa, fica confortável para as duas pessoas. Não é verdade? Mas não. A gente acha que as pessoas são obrigadas a tirar o dinheiro dela e emprestar para a gente fazer futilidade. Agora, é um caso de emergência? Tudo bem, é diferente. Mas, gente, por favor, a gente tem que pagar. A gente tem que se virar e pagar. A gente tem que pagar o juro. Se a gente se comprometeu e pegou um dinheiro emprestado e se comprometeu a pagar aquele juro, a gente tem que pagar. Eu já levei tanto prejuízo, gente, na minha vida por conta disso. Vocês não têm ideia. Se eu gravar um vídeo para falar para vocês aqui de tanto que antigamente, no passado, eu levei prejuízo por isso. Então, assim, pessoas que achavam que eu era obrigada a emprestar e que elas tinham que pagar quando elas queriam. Então, isso me ensinou muito. Eu tenho um amigo, né? Ele não mora aqui no Brasil, que ele fala o seguinte: é que emprestar dinheiro, você vai perder o dinheiro e o amigo. É clichê isso, gente, mas é uma verdade. Por que você vai perder um amigo? Porque se ele te pagar, tudo bem, mas se ele não te pagar e você cobrar, ele vai achar que você é a pior pessoa do mundo. Pelo simples fato de você querer algo que é seu. Vocês entendem? O quanto isso é ruim e o quanto a gente tem que observar isso em nós, né? Então, gente, pedir dinheiro não pode ser um hábito. Tem que ser uma exceção, porque é muito chato. E também tem a questão de que você pede dinheiro, a pessoa não tem para te emprestar aquele dinheiro. Gente, é muito chato. Quantas vezes eu fui solicitada de forma supérflua por pessoas que simplesmente olhou para mim e falou: me empresta o dinheiro para fazer futilidade. E às vezes eu não podia. Não é que eu não tinha, gente, porque às vezes a gente até tem, mas eu não podia porque aquele dinheiro era para outra coisa mais importante. Então a pessoa coloca a gente numa posição tão desconfortável, numa situação tão desconfortável, ela faz a gente parecer ruim por algo que é ruim da parte dela. Ela que não tem simancol, não tem desconfiômetro, certo? Então, gente, pedir dinheiro é caso extremo, tá? Caso extremo, do contrário, seja legal, dá um dinheirinho a mais para a pessoa que te emprestou e, por favor, não deixa de pagar, porque isso é o cúmulo do absurdo, né? Então, se você sabe que você não gosta de pagar, não peça, tá, gente? São coisas assim tão simples que a gente vive no nosso cotidiano, mas que a gente tem que olhar pro espelho e enxergar que a gente tá fazendo esse tipo de coisa e que é chato pra chuchu. Gente, quando a gente olha no espelho e a gente se percebe nessa situação, a gente tem que mudar, né? Porque ninguém é perfeito. Mas a gente tem que melhorar, porque não dá, simplesmente não dá. Continuando nesse tema, né, de pedir dinheiro emprestado, gente, tem aquela coisa da gente falar, ser legal só quando a gente precisa das pessoas. Todo mundo desconfia na hora. Sim, a sensação que a gente tem é de que a pessoa não tá vendo isso. Mas, gente, é notório. Você simplesmente é o tipo de pessoa que só vai chegando perto quando quer algo em troca, quando quer um favor, né? Quase um psicopata, gente, porque o psicopata, né, o que é psicopatia? É não sentir, não ter sentimento pelas pessoas, não ter empatia, né, ele não tem empatia. Então, assim, ele vai ver as pessoas como reserva de utilidade, ou seja, você só chega perto quando você quer um favor, do contrário, você esquece que a pessoa existe. Por favor, gente, não vamos ser esse tipo de pessoa, porque é desagradável, você vai afastar as pessoas de perto de você. Gente oportunista, as pessoas espertas e inteligentes conhecem de longe. Então, assim, a chance de você conseguir gente igualzinha a você chamar esse tipo de pessoa para perto de você é enorme. Então, muitas vezes você tá aí reclamando: nossa, perto de mim só tem gente interesseira. Só gente interesseira, mas você é o quê? Você já parou para pensar se você não é igual? Em um nível diferente? Talvez você não interessa no dinheiro porque você tem dinheiro, mas você é interesseira nos favores que as pessoas ficam fazendo por você porque você é rico, né? Você tá cheio de lambe-botas aí, que fica lambendo suas botas, você ama isso e depois fala: ai, tá todo mundo interesseiro.
mas você gosta, você chama esse tipo de pessoa para perto de você, né? Pessoas oportunistas, que sabem que tem alguma coisa em troca aí, ou vai ter alguma coisa em troca. Gente, sabe, eu amo quando eu vejo falar assim, nossa, olha, fulano faleceu, era rico, tinha muito dinheiro, não deixou nada para fulano. Aí você vai olhar quem era o fulano, era quem ficava lambendo bota, né, estendendo tapete vermelho. É triste, gente, ou seja, a pessoa se dedicou a vida inteira a ser assim, um objeto na mão da pessoa, ser manipulado, porque ela achou que quando aquela pessoa partisse dessa para outra, ia deixar alguma coisa para ela. Gente, isso é horrível. Jamais. Eu não me submeto nunca, gente. Eu não me submeto. Uma coisa que eu não faço é tratar quem tem dinheiro de forma mais agradável. Não, gente, por favor. O meu, eu tô construindo. Deus me livre de ficar esperando a herança das pessoas. Então, assim, eu vou tratar a pessoa como ela me trata, independente dela ter dinheiro ou não. Deus me livre, ficar esperando herança, puxar, ficar aí, não quero falar a palavra, ficar estendendo tapete vermelho para as pessoas para ter algo em troca depois. Isso é muito triste. É uma falta de respeito enorme com a gente, primeiramente, né? Depois com o outro. Gente, eu gostaria de continuar falando mais coisas, né? Então, assim, eu tentei resumir para vocês, mas essa agora do final, que é a última que eu deixei, eu quero que vocês reflitam sobre isso. Talvez você não tenha filhos, né? Talvez não, mas se você tiver filhos, ouça bem o que eu vou dizer para vocês, porque isso, assim, é algo que incomoda bastante. Se você não tem, talvez um dia você tenha, então vai ser importante. Talvez você não queira ter filhos, mas você vai saber agir quando esse tipo de pessoa aparecer na porta da sua casa. Pessoas que colocam filhos no mundo e acham que os outros é obrigado a tolerar. Gente, eu tenho 3 filhos. 3 filhos. Meus filhos não frequentam a casa dos outros. Por quê, gente? Eu vou explicar uma coisa. Antigamente, a gente tinha esse senso de liberdade. Filho era criado solto, né? Que nem animaizinhos. Andava na casa de um vizinho, de outro. Aquela cultura meio que permitia isso. Parece que as pessoas viviam de uma forma mais tranquila. Hoje, gente, as pessoas são muito ocupadas. Infelizmente, a rotina que a gente tem é uma rotina muito corrida. Então, por favor, entenda uma coisa. Você colocou filho no mundo, 1, 2, 3, 4, 5, é sua obrigação. Então, todo o plano que você fizer a partir de hoje tem que incluir os seus filhos. Do contrário, você vai pagar alguém para cuidar dessas crianças. Entenda, pagar. Se você não puder pagar, você vai pedir, por favor, para alguém te ajudar, porém, em caso de emergência e urgência, gente. Para com essa história de deixar filho com os outros para fazer vale night, para ir no salão arrumar a unha, para ir no cabeleireiro, para fazer o bronzeamento, para ir na lotérica. Aprenda a organizar a sua rotina, incluindo os seus filhos. Aprenda a fazer isso. Porque, gente, eu já deixei meus filhos com a minha mãe e com a minha irmã em raras ocasiões. Por exemplo, caso de eu precisar ir no médico, meu marido ter que me acompanhar e não ter quem fique com os meus filhos, né? Do contrário, os meus filhos só ficam na casa da minha mãe em raras exceções, quando a minha mãe fala, deixa eles aqui. E muitas vezes ela fala e eu não deixo. Então, gente, é algo muito desconfortável. Ninguém vai falar na sua frente, eu quero dizer isso pra você, que ninguém vai ter coragem, porque é desconfortável falar, olha, não deixa seus filhos aqui, por favor. Tudo isso que eu tô dizendo pra vocês, as pessoas pensam. Mas elas não vão falar isso pra você. Elas vão falar depois, nas suas costas. Vai falar, uai, a pessoa o quê? Não pode levar o filho no mercado? Não pode levar o filho no salão? Ela acha que eu sou obrigada? Porque sim, gente, a mãe, ela tá preparada para cuidar dos próprios filhos. Do contrário, gente, eu amo criança, porém, eu não cuido de criança, porque eu não tenho paciência. E o que é não ter paciência? Eu não cuido, simplesmente porque eu não gosto de maltratar, eu não gosto de brigar. Então, eu sou uma pessoa, gente, que eu não vou trabalhar jamais nessa área e nem vou falar, olha, pega os seus filhos, traz para cá e deixa a semana inteira na minha casa, não vou. Eu cuido se precisar, se for um caso de exceção e urgência, do contrário, não. Filho é com os pais.
Isso é falta de educação. Você fica mandando seus filhos brincar na casa da tia, da avó, dos primos, dos vizinhos, é falta de educação. Não faça isso. Ninguém gosta. Quer brincar? Leva pra pracinha. Ó, fulano, vamos levar as crianças na pracinha? Agora, se a pessoa falar, não, traz suas crianças pra cá. É diferente, tá? É diferente, espera a pessoa convidar. É aquilo que eu falei. Ninguém é obrigado a cuidar de filhos de ninguém. Gente, isso a gente faz em caso de urgência. Do contrário, pague e pergunte se a pessoa pode, tá? Se a pessoa falar, olha, eu tô meio ocupada, ou não responder a mensagem, que já é um sinal de alerta. Do contrário, gente, evite, tá? Filhos é com pai e mãe. Esse negócio de, vou ali e não vou levar, não. Você tem que levar sim. Certo? Gente, um grande beijo para vocês. Esse vídeo já ficou grande. Deixe os comentários, eu quero ouvir a opinião de vocês sobre tudo isso e me conte as experiências que vocês já tiveram a respeito. Uma ótima e abençoada semana para cada um de vocês. Um grande abraço e um beijão enorme. Tchau, tchau.